A paz e a graça do nosso amado, querido Jesus Cristo seja com todos. O nosso estudo hoje está na segunda carta de Pedro, lá chegando em Apocalipse, no capítulo 1, a segunda parte do capítulo, e eu tenho como título Testemunhas da Glória de Cristo. Então nós vamos falar que o que Pedro está dizendo tem crédito. O que a Bíblia está dizendo tem crédito. E nós vamos entender o que Pedro está querendo nos dizer. Ele fala assim a partir do verso 16. Nós, quer dizer, Pedro e os apóstolos, não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Eu gosto muito de dizer que nós, seres humanos, nós temos dificuldade com aquilo que nos desafia, que não podemos ver, que não podemos tocar, que é pela fé, porque isso é estar no reino de Deus, é crer em Jesus. Tanto que os cristãos, aqueles que creem, que buscam viver a vida de acordo com a palavra de Deus, busca crescer na graça e no conhecimento do Senhor, eram chamados de loucos. É loucura para o mundo. As nossas atitudes morais são loucura para o mundo. O fato de ser dizimista é loucura para o mundo. Mas Pedro está falando que o que ele está dizendo, nos ensinando, os conselhos inspirados pelo Espírito Santo, não são loucura, não são enganosos. E ele vai dizer por quê. Pois com os nossos próprios olhos, eu, Pedro, os apóstolos, discípulos, vimos a grandeza do Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós estávamos, verso 17, nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer: este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz que veio do céu quando estávamos com o Senhor Jesus no Monte Sagrado. Pedro está tendo o cuidado de dizer que as palavras que ele traz, que os apóstolos trazem, que as pessoas cheias do Espírito Santo trazem, pessoas sérias, que não é engano, que é verdade. E Pedro, nesse caso, ele diz: eu, os apóstolos, vimos. Nós somos testemunhas. O que acontece num julgamento? Tem credibilidade aquele que diz: eu vi. E não aquele que diz: me contaram, porque me contaram, porque me contaram. Então Pedro está chamando atenção para isso. E eu vou falar um pouco mais sobre isso, nós vamos entender. Mas Pedro, Tiago e João,
estiveram no Monte da Transfiguração, viu Jesus transfigurado, no sentido de que a sua glória brilhava e a presença de Deus ali foi tão forte que eles mesmos disseram: vamos fazer aqui 3 tendas. Vamos fazer tendas aqui. Vamos ficar por aqui. Porque eles ouviram a voz de Deus, o Pai, dizendo: este, Jesus, ainda estava ali Moisés e Elias. Mas ele diz: este, Jesus, eu tenho muito prazer nele. Ele é meu filho amado. Então Pedro está dizendo: olha, eu vi. Mais 2 estavam comigo, Tiago e João, e nós ouvimos. Agora, mais do que isso, eu gostaria de trazer aqui para nós sobre essa questão, né, das testemunhas de Jesus depois que ele ressuscitou. Lembrando que quando Jesus ressuscitou, ele esteve no meio dos apóstolos, dos discípulos, 40 dias. Não foi assim, ele apareceu aqui, apareceu ali e foi embora. E a Bíblia diz que ele esteve 40 dias depois de ressuscitado, ensinando muitas coisas a respeito do reino. Eu imagino e eu creio que muitas coisas que nós vemos escritas nas cartas foram reveladas ali, naqueles 40 dias, que Jesus não perdia tempo. Imagina mais 40 dias com atenção total, né, de quem viu Jesus ressurreto, ouvindo, porque o queixo no chão, maravilhados com a ressurreição, porque viram Jesus na cruz, viram Jesus morto, agora Jesus ressuscitado. Então ele teve 40 dias andando entre as pessoas. E em 1 Coríntios 15:6 diz que Jesus aparece a mais de 500 irmãos, mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria vivo até os dias de hoje. Pedro estava dizendo isso, ele estava escrevendo essa carta há cerca de 60 a 65 anos depois de Cristo. Aqui era Paulo escrevendo aos Coríntios, a data é mais ou menos as mesmas, cerca de 70 até 75 anos depois de Cristo. Então, ele diz que a maioria ainda estava vivo. Ah, quer conhecer o fulano que fazia parte desses 500? Olha, ele mora na rua tal, na cidade tal. Olha, aquela mulher, ela esteve presente, ela mora ali. Ela mora lá. Então ainda era possível falar isso, porque algumas, né, ou aqui como diz em 1 Coríntios 15:6, a maioria desses 500 ainda estavam vivos. Outra maioria foi morto até pela perseguição à igreja. Mas aqui nós estamos vendo que Deus teve o cuidado de manter um testemunho vivo daquela pessoa que diz: eu vi. E isso foi registrado para nós na palavra de Deus. E mais do que isso, nós temos em Atos, no capítulo 1, um acontecimento. Era para ser 12 apóstolos. Judas se enforcou. Algumas versões dizem, né, algumas cartas, que ele se precipitou na rocha e se arrebentou. E agora os apóstolos reunidos, eles decidem: precisamos eleger alguém no lugar de Judas. E em Atos, no capítulo 1,
no versículo 21 e o 22, diz assim: portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um homem daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. Então Pedro está dizendo, precisamos do substituto de Judas, mas não pode ser qualquer um. Esses 12, chamados apóstolos, né, da fundação, os primeiros, tinha que ser alguém que tinha andado com Jesus. E olha que interessante, tinha que ser depois do batismo de Jesus, porque foi ali que foi dando início ao ministério de Jesus, ao chamado dos apóstolos. Não se preocupou com Jesus antes do batismo, que tinha uma vida em comum lá com a família, com os seus irmãos, como carpinteiro. Não, Jesus, que se apresentou como filho do homem, como filho de Deus, a partir do batismo. Então, para substituir Judas, tinha que ter um princípio. É claro que era um homem que tinha uma boa reputação. A gente acredita que possa ser daqueles 70 que o Senhor Jesus enviou para pregar o evangelho. Mas fato é, a preocupação era que esse homem tinha andado com Jesus. Outro fato, assim, para fechar, está em Atos, no capítulo 1, quando Jesus é assunto ao céu. Então ele ressuscita. Fica 40 dias andando entre várias pessoas, só foram 500, mais de 500 pessoas que nós lemos aqui na Bíblia. Agora, Jesus cumpriu a sua missão, ensinou mais algumas coisas sobre o reino, e agora ele vai ser assunto aos céus. E várias pessoas estavam presentes quando Jesus é assunto aos céus. Atos, no capítulo 1, é bom ler todo o livro de Atos, muito enriquecedor. Diz assim, a partir do 6, verso 6. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a você saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes. O 9. Depois de ter dito isto, Jesus foi levado para o céu diante deles, dos seus olhos. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco aparecem perto deles e dizem: 2 anjos, homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e foi levado para o céu voltará. Essa palavra tem que ser marcada. Ele voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então, essas são palavras de testemunhos vivos, de pessoas que estão agora escrevendo cartas e que ouviram Jesus depois da ressurreição. E essa parte é muito importante porque Pedro vai falar sobre isso, sobre a volta de Jesus. Então, as últimas palavras quando Jesus volta para o Pai, volta a sentar no seu trono, ele voltará. Assim, aqui no verso 19, assim temos mais confiança ainda,
na mensagem anunciada pelos profetas, disse Pedro. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, porém, lembrem disto: ninguém pode explicar por si mesmo uma das profecias das Escrituras Sagradas. Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Aqui, Pedro está falando dos profetas que receberam a mensagem, que receberam as revelações que no Novo Testamento, através de Jesus Cristo, foi como uma luz que foi brilhando, e foi passando para os apóstolos e foi brilhando, e foi passando por Samaria, por Jerusalém, por Israel, e foi passando para a América, para a Europa, para o Brasil, para a África, e foi brilhando em todos os continentes, em todo o mundo, foi brilhando. Nada pôde deter o Senhor Jesus no túmulo. A morte não pôde detê-lo, diz a palavra do Senhor. E ainda hoje, nada pode contra a igreja do Senhor Jesus, que hoje tem o Espírito Santo de Deus habitando em cada um, dirigindo a igreja, pedras vivas, onde a pedra angular, Jesus Cristo, é a pedra fundamental. Não existe outro fundamento. O fundamento é Jesus Cristo. Ninguém pode deter. Ninguém vai deter. Interessante isso, né? Porque se tentam calar tentam calar 1000, matando, degolando, mais ainda surge. Interessante isso, né? Mas isso foi citado até nos evangelhos, para não tentar calar a igreja depois da morte de Cristo, porque se fosse falso ia acabar, mas não era falso, não acabou e não vai acabar. Amém? Então nós temos tudo que nós precisamos. Nós temos testemunhas vivas que viram a ressurreição de Cristo. Eu não preciso mais do que isso. Hoje eu tenho o Espírito Santo que testifica tudo isso no meu coração. Eu tenho a Bíblia Sagrada que testifica tudo isso no meu coração. Que seja assim nas nossas vidas também. Jesus está voltando. Os sinais estão evidentes. Os anjos falaram a verdade. Jesus está voltando.